Eu mestrava online. Eu fazia call com meus amigos num programa chamado Skype. Vocês devem conhecer. Mas na época eu não sabia muito bem sobre regras, sobre sistema, sobre nada do universo de RPG. Eu tinha um pouco de conhecimento sobre Might Blade, mas era bem básico. Então, o que me motivava a realmente querer continuar jogando e mestrando RPG eram as histórias que eu escrevia e eu tinha interesse em jogar elas. Ou melhor, que outras pessoas jogassem o que eu escrevia. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente nunca jogou RPG, mas tem interesse em entrar nesse hobby. E se caso você não tiver com quem jogar, no final do vídeo eu vou dar algumas dicas e sugestões de onde você pode encontrar essas pessoas para jogar contigo. Para fazer esse vídeo, eu assisti uns outros 5 ou mais vídeos sobre como mestrar RPG. Assisti alguns que eram brasileiros, outros que eram de fora. Uma coisa que é fato é que a experiência pessoal conta muito. Não tem muito bem uma receita de bolo sobre como mestrar RPG, como começar nesse hobby ou coisa assim. Mas eu acho que a melhor dica para começar seria que vocês escolhessem um cenário ou então um contexto para que a sua história seja ambientada ali. Então pensa comigo, se você já é fã de fantasia medieval, por exemplo, vai ser muito mais fácil porque você já vai ter ideias, referências que você já consome. Se você está começando, é ainda mais importante que você comece narrando em um cenário que você já tem familiaridade. Isso porque você vai ter que lidar várias vezes com uma das coisas que o mestre de RPG mais tem que lidar na mesa, que é o improviso. O improviso é a habilidade que eu talvez mais tive que desenvolver durante esse tempo de mestragem de RPG. E eu posso dizer com segurança que tanto eu quanto os meus jogadores gostaram mais das sessões que foram boa parte delas improvisadas. Mas isso não significa que você não deva preparar suas sessões. Na verdade, é muito importante que você prepare, ou seja, que você escreva elas. Mas mais importante do que você escrever cada detalhe do que você quer chegar com aquela história é você escrever ponto-chave. Eu vou explicar melhor. Ao invés de você preparar cada detalhe da história, o que você pode fazer é pegar uma folha em branco e começar a escrever ponto-chave dessa história. E eu digo isso para você não ter que passar horas e horas preparando cada detalhe da sua sessão de RPG. Então aqui, por exemplo, eu criei uma sessão inteira com base nesses eventos principais. Os personagens começam presos. Esse começo já é um bom gancho de aventura para que os seus jogadores tenham a motivação de se ajudar entre si, independente de qual seja a história de cada um desses personagens deles. Mas eu vou colocar aqui como uma alternativa que uma pessoa vai liberar eles da cadeia. Então depois eles são libertos por uma chefe do crime local, que pede um favor em troca para eles. Nesse momento eu já criei uma certa dívida que eles têm com essa pessoa que ajudou eles a sair da prisão e já vira a missão dessa sessão de RPG. Então, para eles pagarem essa dívida com a chefe do crime local, eu vou colocar que ela quer um item específico que tá com elfos de uma floresta ao norte. Agora, como eles vão chegar até essa floresta, isso eu vou deixar rolar na mesa. Eles que vão decidir. Isso não é o tipo de coisa que eu preciso preparar com detalhes. Se eles vão a cavalo, se eles vão de carruagem. Deixa isso na mão deles. E os jogadores são ótimos em decidir esse tipo de coisa. Você não precisa ter controle sobre tudo. Nessa última dica sobre os pontos-chave eu acabei já dando uma outra, que é sobre manter a história simples. Se você tem uma aventura simples, é muito mais fácil de você poder improvisar entre esses pontos-chaves. Então, se você já tem um começo, um meio e um fim planejados, é muito mais fácil de você criar pequenas coisas entre eles, que é o tal do improviso que eu falei. Os seus jogadores, querendo ou não, eles vão fazer coisas diferentes do que você espera. E eu acredito que a última dica que eu poderia dar aqui é que vocês deixem os jogadores criarem com você. Eu vou dar um exemplo. Digamos que um dos seus jogadores, o personagem dele é um ladino, e ele rouba a bolsa de um NPC em uma taverna, sei lá.
quando ele te perguntar, o que eu encontrei dentro da bolsa, você pode questionar ele sobre isso. Você pode dizer, me diz você, o que você achou dentro da bolsa. Isso vai gerar uma surpresa no seu jogador, não só nele, mas em todo mundo da mesa, que vai ficar curiosa para o que ele vai dizer e para essa liberdade que você vai estar dando. Mas calma, se esse tipo de coisa te dá um certo receio por achar que os seus jogadores podem querer apelar demais, ou então dizer que encontraram um item super incrível, calma. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo focado só nesse tipo de coisa, que a gente chama de narrativa compartilhada. Lembra que lá no começo do vídeo eu disse que daria algumas sugestões de como encontrar pessoas para jogar RPG? Então, eu vou deixar aqui 3 sugestões de canais do Discord que são verdadeiros pontos de encontro de jogadores e mestres de RPG. Então eu vou deixar o Instagram desses criadores de conteúdo que são, digamos assim, donos desses canais de Discord, que é o Play Raymond, o Mestres da Lorota e o Vila PDM, do Professor DM. Eu sei que os 3 têm canais no Discord que são gratuitos e eu não sei se eu posso colocar aqui na descrição. Eu até tô nesses canais, mas eu não sei se eu posso colocar aqui para compartilhar. Não sei se isso vai infringir alguma lei do YouTube ou não. E também tem uma outra que é muito boa e talvez seja a melhor forma, não sei. Mas o RPG Planet, que é um canal aqui no YouTube que também faz conteúdo sobre RPG de mesa, eles têm um fórum, eles têm um site, e dentro do site deles tem um fórum em que muitas pessoas encontram outras lá dentro. Eles têm uma parte lá no fórum deles só para pessoas que estão procurando grupos de RPG. Então eu deixo essa recomendação para vocês. Vão lá no fórum do RPG Planet, acessem o Instagram desses criadores de conteúdo sobre RPG, tentem encontrar o servidor do Discord deles. Se não tiver no Instagram, provavelmente deve estar na descrição de algum vídeo do YouTube deles, não deve ser difícil de encontrar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou não conseguirem, deixa aí na descrição. Talvez você encontre pessoas que estão querendo procurar jogadores, estão procurando um mestre, um grupo, e não deve ser muito difícil de encontrar ninguém para jogar RPG. Eu tô vindo aqui no final desse vídeo para finalizar ele, porque no dia que eu gravei tudo eu esqueci de trazer uma finalização. Então você deve ter percebido que durante o vídeo todo eu não falo sobre sistema, sobre dados, sobre ficha, sobre nada desse tipo. Mas tem um motivo para isso. Lá no começo do vídeo, quando eu falo sobre você escolher um cenário ou um contexto para o que você quer narrar, para o que você quer contar suas histórias, meio que isso já direciona para qual sistema você vai poder usar. Então se você escolhe, por exemplo, fantasia medieval, já vai ter aí o Dungeons & Dragons, já vai ter o Tormenta 20, vão ter vários outros que você vai poder usar. E acredito que com vários outros contextos e cenários vão ser do mesmo jeito. Já vão ter vários sistemas que vão poder te atender. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou. Me diz se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo que eu poderia fazer. O canal até agora só tem 58 inscritos, então não deve ser nada difícil de responder todo mundo. E é isso. Eu acredito que é isso. Valeu por assistir até aqui.